Bom, pessoal, agora chegou a hora de darmos início ao painel de educação. Nesse painel, nossos convidados falarão sobre a importância da educação no agronegócio. Iremos debater a educação para o Brasil como destaque mundial e também a transformação na educação, ideias e soluções de ações. E para fazer a introdução do painel, gostaria de chamar diretamente dos Estados Unidos o presidente global da Syngenta Seeds, Jeff Rowe. E em seguida, o professor da Faculdade de Administração da USP e da GV, criador da MarketStrat e idealizador da plataforma doutoragro.com, Marcos Fava Neves, dará continuidade ao painel como mediador. Jeff, seja bem-vindo. Opening this panel is a real privilege for me, as I myself am a lifelong learner, and I believe very strongly that education is essential to how we continue to evolve and lead this critical industry. We've seen more modern technologies demanding a new education model. Now, Brazil is one of the main seed producers globally, meaning it has a critical role to play to attract and develop people who can operate in a way that is really beneficial to this new environment. New technology adoption and the human knowledge necessary to adopt these new technologies, the demand has never been higher. This emphasizes the need to connect agronomic knowledge with digital tools, all with the goal of getting the best return for crops and implementing a more sustainable practice. I now want to turn to the distinguished panel that we have with us today. I would like to invite them to join us now and lead us through a very engaging and enlightening conversation. Thank you. This wonderful introduction. Olha, eu estou extremamente emocionado aqui por uma trinca para começar aqui o nosso painel, que vai ser bem agitado. E eu já desafio as pessoas a colocarem aí quais são os desafios que nós temos na área de educação. Vamos pôr fogo, vamos botar uma queimada na internet aí e botar essas coisas todas para rodar. Então, coloquem aí os grandes desafios, vamos fazer um resumo disso e devolver para vocês. Eu estou extremamente animado pelo seguinte: vocês me escolheram para moderar o painel do meu trabalho, eu sou educador, antes de mais nada, para falar para quem eu amo, que é o agronegócio brasileiro, e com 3 pessoas que eu adoro, que já vou apresentar agora aqui, e vocês vão, com certeza, adorar também quem não conhece ao final desse painel. Então, nós estamos aqui com a Tereza Vendramini, a nossa querida Teca, a partir de agora Teca aqui no painel, que eu tenho assim o privilégio de conhecer e que ela está fazendo um trabalho maravilhoso na sociedade rural brasileira, como presidente dessa organização. Teca, o seu boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, Marcos. Olha, acho que a gente começar essa nossa conversa aqui na nossa Syngenta, né? Boa tarde, Syngenta, obrigada pelo convite. Com esse teu pique, com essa tua animação, já chamando todo mundo que está com a gente para interagir, isso aqui nós vamos arrasar. Vamos embora para frente. Obrigada. Valeu, Teca. Parabéns. A segunda pessoa que eu queria apresentar para vocês é o professor Alan Gray. O professor Alan Gray é da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, fica lá em Indiana, no coração, né, dos belts americanos. O professor Alan Gray é um amigo já de mais de 20 anos, viveu em Ribeirão Preto nos anos de 2018 e 2019, foi o primeiro professor visitante internacional norte-americano da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos, o pessoal da Syngenta, é um prazer estar aqui com vocês. É meu segundo One Agro, do primeiro eu estive com vocês pessoalmente em Campinas, foi uma honra estar lá e é uma honra ter essa discussão aqui com vocês, com todos esses talentos que são cruciais no nosso setor, para nos ajudar evoluindo e melhorando o mundo. Então, eu agradeço muito a oportunidade
para melhorar nossos talentos. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Alan, pelo seu tempo aí, a sua generosidade, né? E outra pessoa que eu adoro, que tem dado um show de gestão no cooperativismo brasileiro, é o Fernando Degobi, está à frente da Copercitos. Eu não preciso falar para vocês do agronegócio, o que a Copercitos está fazendo. Degobi, obrigado pela presença, o seu boa tarde aí para todos. Boa tarde, Marcos. Agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com a Teca, com o professor Alan. Agradecer o convite da Syngenta aí, mandar um abraço para o Savino, para o Luciano e para o Jeff, que está aqui com a gente. Muito obrigado. Eu passo agora, então, Teca, para a tua apresentação aí da Rural e um pouquinho contar a história do que vocês estão fazendo aí na educação. Olha, falando um pouco da Sociedade Rural Brasileira, que eu tenho a oportunidade de estar presidente agora, é uma entidade de classe que esse ano completou 102 anos. E sempre em defesa dos pleitos do produtor rural, sempre na defesa do agronegócio, nas pautas dos produtores rurais. E hoje, por exemplo, para dar uma ideia, nós temos 10 ações aí em defesa do agro no STJ e no STF. Tem outras coisas, as pautas que nós trabalhamos muito, eu particularmente tenho uma pauta que até é uma coisa que eu acredito muito, que eu estou aprendendo no Brasil, que é regularização fundiária, que eu estou acompanhando muito isso. Outra coisa, nós temos dentro da Rural um outro projeto, falando em produtor rural, nós temos um projeto aí que é do vice-presidente, que é o Renato Diniz Junqueira, que é um novo crédito agrícola, com fundo garantidor. Nós estamos trabalhando nisso também para contextualizar um pouco o que é a sociedade rural brasileira. E chegando na educação, como é que eu vejo a educação dentro da Rural, Marcos? Eu tenho participado assim de várias pautas, como eu disse, desafios aí do Brasil. E eu considero desafio no Brasil várias coisas. Regularização fundiária eu considero um grande desafio no Brasil. Infraestrutura e logística eu considero um grande desafio. Outra coisa, regularização ambiental, que a gente consiga, eu sou produtora rural, como produtora rural, fazer essa nota regularização ambiental, que a gente tem tanta dificuldade hoje em dia. Mas existem outras, duas últimas, são várias, mas eu vou colocar como um grande desafio também do agronegócio, a imagem do agronegócio, da gente suplantar, da gente poder falar, da gente poder mostrar realmente para o Brasil o que o agronegócio trabalha, faz e principalmente está comprometido. Mas tem a última coisa, para eu não ser tão... me estender tanto, Marcos, que eu considero um grande desafio no agronegócio, que é a educação. Com certeza, eu considero a educação como um dos maiores desafios, e dá para fazer um contexto aí, vamos falar do Brasil, que 80% do Brasil, do agronegócio, é de pequeno produtor. É de pequeno produtor que às vezes a gente aqui, né, hoje eu estou no estado de São Paulo, no meu estado de São Paulo, a gente não tem essa percepção tão grande, mas eu tenho a oportunidade de estar no Brasil, como eu falo, de andar no nortão do Brasil, até o sul do Brasil, e aí você vê a realidade desse produtor que precisa muito de educação, de um produtor que está fora, como eu falo, ele ainda está fora do jogo, ele ainda está numa agricultura de subsistência, e eu não tenho dúvida que essa educação, que a gente, eu como entidade de classe e vários nós aí, eu estava conversando um pouco com o Fernando, até elogiando o trabalho deles aqui um pouco antes da gente entrar aqui agora para o nosso webinário, e todos nós temos que ter essa participação. Mas tem uma coisa, Marcos, que quando eu vi que eu poderia ser eleita presidente, né, em 2019, eu sou a 26ª presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu tive que escolher 3 temas, né, para tocar na minha diretoria, que seriam os 3 temas principais. E eu escolhi 3, assim, uma foi a defesa sanitária, que eu me preocupo muito com a defesa sanitária brasileira, de novo, principalmente aqui no meu estado de São Paulo, sustentabilidade, que era uma palavra que a gente já estava vindo 17, 18, falando muito, hoje, até nós estamos falando até de ESG, não é mais nem sustentabilidade, nós já passamos isso daí, a necessidade do produtor rural falar disso. E o terceiro tema que eu trouxe para a minha diretoria foi educação.
sabe? Foi uma coisa que eu já estava andando um pouco pelo Brasil, eu já estava tendo essa oportunidade de estar com os pequenos produtores nos assentamentos, andando assim no Brasil, participando disso tudo, e eu vi essa necessidade de educação, que depois a gente vai discutir um pouco mais de uma outra maneira. Valeu, Teca, obrigado. Daqui a pouco eu volto contigo para você colocar os 3, 4 grandes desafios que você entende aí para a nossa educação. Agora nós vamos conectar diretamente lá com o Wes Lafayette, falar com o Alan Gray, que vai contar um pouquinho de um centro que é top 5 no mundo, né, que é o Center for Agricultural Business, lá da Universidade de Purdue, e falar um pouquinho o que eles estão fazendo na área de educação. Vamos lá, Alan, tá contigo aí. Obrigado, Marcos. Bom, sou o diretor executivo da área de alimentos e negócios de agricultura na Universidade de Purdue. E nesse centro focamos em educação executiva da maioria da agroindústria dos Estados Unidos e do mundo. Se você puder pensar em alguém na indústria do agronegócio, nós provavelmente trabalhamos juntos nesses últimos 20 anos que estou na direção deste centro. Nós temos programas públicos e privados para empresas individuais. Em adição a esse papel, eu aceitei o cargo de diretor executivo de inovação digital em agrofoods do sistema de laboratório. E nesse laboratório, nós estamos pegando os tópicos que viemos discutindo por aqui e ideias, e levando este conhecimento a um novo nível, e tentando criar nossas empresas. Na verdade, pegando as ideias e transformando, fazendo, criando novas empresas. Nossa intenção é criar 15 empresas nos próximos 5 anos. Então, uma das coisas que eu acho que é importante, e eu falarei disso conforme seguirmos, é que temos que abraçar a ideia de que só ensinar não é o suficiente. Nós temos que abraçar o engajamento com o ensino de forma que nos leve ao ato de aprender fazendo. E isso é uma das coisas que estamos tentando fazer agora nesse laboratório. Então, relacionado à educação, meus pontos são em 2 áreas. Primeiro, quais são as principais tendências que vemos para quem quer aprender? E a segunda é o que isso significa para nós no ambiente de educação? Eu tenho 5 pontos que quero trazer sobre quem quer aprender de maneira bem breve. Primeiramente, precisamos fazer com que ele tenha uma mentalidade voltada para o aprendizado contínuo. E você ouviu algumas vezes isso hoje, mas as coisas estão mudando muito rápido e é impossível prever quais as habilidades serão necessárias daqui 5 anos, muito menos daqui 10 anos ou 15 anos. Ajudando esses estudantes a abraçar a ideia de sempre estar aprendendo coisas novas, de aprimorar suas habilidades, o que nos possibilitará a continuarmos a nos engajar e fazer a diferença no nosso mundo. É algo que abraçamos, que eles estão aqui por alguns anos pelos seus diplomas, mas que estarão em nossas vidas pelos restos de nossos dias. E eles sabem que aqui é um lugar que eles sempre podem vir para continuar a aprender e se desenvolver. A segunda coisa é abraçar dados e análises. Eu realmente vejo a ideia de dados e análises como a cara de novo conhecimento e novas oportunidades para o futuro. E talvez ainda mais importante, criará uma divisão entre aqueles que não entendem e não aceitem dados, análises e esse mundo digital, e aqueles que entendem. É como aquele lugar que vimos no passado na Revolução Industrial, que separam aqueles que abraçam e aqueles que não. Nós vemos isso nesse mundo digital de dados e análises. E não importa se estamos falando de biologia ou agronomia, ou engenharia, ou linguagem, ou artes. Em todas as áreas de aprendizado, teremos que abraçar dados e análises. O terceiro ponto é construir curiosidade. Nós temos que ajudar nossos estudantes a serem mais curiosos. E, na realidade, esse é mais sobre a mudança de perspectiva de um educador. Ensinar a eles como perguntar de maneira certa, por quê e como, e se afastar das perguntas de o quê. Porque isso é algo que fizemos por tantos anos no ambiente educacional, que foi tentar ensinar o quê. Mas realmente precisamos que nossos estudantes abracem a curiosidade e a habilidade de perguntar o porquê e o como. O quarto ponto sobre o estudante, para mim, é lidar com a ambiguidade.
Nós temos que ajudar nossos estudantes a entender que as coisas não são pretas e brancas, as coisas podem ser cinzas. E que geralmente existem problemas difíceis a serem resolvidos, e ensinar a eles como explorar, como experimentar, como errar, como aprender com o erro e como avançar dali para frente. O quinto ponto sobre o estudante é lidar com dificuldades e entender como construir habilidades. Nós temos que criar situações que exigem aos estudantes a utilizar análise, curiosidade e ambiguidade para construir essas habilidades. Eles têm que estar nessas situações que requerem usar essas habilidades. Como digo, habilidades criadas pela dor. E o meu trabalho é descobrir como dar ao estudante a oportunidade de passar por essa dor, colocá-lo numa situação que fará com que ele encare isso. O que eu aprendi no meu tempo trabalhando com estudantes é que você jamais conseguirá trazer essas habilidades à tona através de um sermão. Não funciona. De um ponto de vista de um educador, de um ponto de vista de um ambiente educacional, 5 coisas rápidas que precisamos fazer daqui para frente. Número 1, nós temos que adotar um serviço de entrega omnichannel. Nós temos que aprender como usá-lo de maneira eficaz e misturá-lo com o nosso atendimento pessoal de maneira efetiva. Não podemos esquecer que pessoas, amam interação. Existe muito aprendizado nessa interação. Precisamos abraçar ambas as modalidades para podermos aprender. Segundo ponto, como educadores, teremos que abraçar parcerias de ensino estratégicas, e isso pode significar parcerias entre instituições. Mas, mais provavelmente, vamos ter que abraçar o aprendizado na nossa indústria, para que possamos co-criar oportunidades de aprendizado que misturem o melhor que podemos fazer no mundo acadêmico e no mundo real, no trabalho. O terceiro ponto, eu diria que é pensar em como conseguir parcerias de ensino terceirizadas. Dr. Marcos é um dos melhores no mundo em estratégia de negócios. Nós não precisamos de todas as universidades do Brasil a sua própria versão de estratégia de agronegócio. Por que não criamos parcerias para termos certeza de que temos os melhores em todo o mundo, ensinando nossos estudantes a serem os melhores? Finalmente, meu último ponto, e acho que é importante pensarmos numa certificação baseada em habilidades e credenciais. Em especial, pensando no caso de microcredenciais, aumentando no futuro, nossos estudantes contínuos, estarão dispostos a construir habilidades específicas. E essas habilidades específicas precisam ser entregues a eles de maneira eficiente e em pequenos pedaços de informação providas por educadores com alta competência nessas habilidades. E muito bons em engajar esses estudantes em construir essas habilidades de maneira relativamente rápida, podendo, então, credenciar esses estudantes por alguma plataforma prática, mostrando para possíveis empregadores, então, que essas são as pessoas que têm as habilidades no futuro. São maneiras diferentes de pensar no que faremos em educação. Quais tipos de investimento precisaremos? Quais tipos de pessoas precisaremos ensinando nos programas? Quais tipos de talentos que precisaremos fornecer? Quais tipos de habilidades para produzir este ambiente de ensino? São todas coisas extremamente importantes para abraçarmos na educação. E com isso, Marcos, eu encerro. Muito obrigado, Alan. E é impressionante, né? Nós temos que aprender com o americano. Ele percebe que a gente está atrasado no painel, ele é tão pragmático que ele já funde as duas respostas numa só, né? E agora vamos ter que seguir essa norma, viu, Degob? Eu vou pedir para você também fazer isso. Aí a Teca fecha com os desafios para a gente poder partir aqui para as pessoas. Então, ó, o teu trabalho aí e o desafio da educação. Obrigado, Degob. Não, eu vou superar ele, eu vou direto para o desafio. Então, é o seguinte, Marcos, hoje, quando você analisa todo o processo de produção, desde o projeto de plantio até a comercialização da produção no campo, você tem aí várias etapas, que se você tivesse que priorizar, eu estou chamando de camadas de tecnologia. Então, você passa de projeto de plantio, você passa de correção de solo,
Hoje você tem amostragem georreferenciada, imagem de satélite, piloto automático, controle de seção de linha de pulverizadores e de plantadoras. Depois você vai para telemetria, computador de bordo, informação em nuvem. E lá no fim, quando você está na nuvem de dados, o telhado da casa seria a conectividade, que é o que muita gente tem falado aqui, que o grande gargalo é a conectividade. Eu acho que esse é um grande gargalo para quem tem mais de $100 mil para comprar um equipamento com telemetria. De fato, esse é um grande gargalo. Agora, quando a gente olha as oportunidades que nós temos aí no manejo, nas boas práticas, desde a correção de solo, pegando um pouquinho a fala do Jeff, a correção de solo hoje é fundamental para a semente entregar o potencial produtivo dela. Se você não fizer isso, você não vai impactar lá no final da produção. Então, esse profissional do futuro, a Cooper Citrus inaugurou uma fundação, que ela tem lá um curso de Big Data do Agro, tem um curso de técnico agrícola, uma ETEC e uma FATEC. Nós vamos formar 500 profissionais por ano, as turmas já começaram, inauguramos no mês passado. A Syngenta é um parceiro desse projeto. Então, esse profissional precisa saber de internet das coisas, precisa saber de algoritmos, precisa ser um integrador do Big Data com o manejo agrícola. Ele precisa saber de aplicativos, ele tem que ter ali na base dele curricular gestão ambiental, ele tem que estar trabalhando com programas de sustentabilidade, tem que estar sabendo o que vale uma certificação, o que vale uma qualidade, o que vale ter rastreabilidade. Então, a gente atua aí em 3 estados, a Cooper Citrus está em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nascemos no estado de São Paulo, 38 mil cooperados e mais de 80% de pequena e média escala. Eu hoje trouxe uma atualização sobre o estado de São Paulo, são 380 mil propriedades só no estado de São Paulo. E uma outra atualização é que menos de 3%, praticamente 1,5% dos tratores do Brasil tem telemetria, 50% da frota de tratores do Brasil tem até 15 anos e 50% mais de 15 anos. Também peguei esse dado com a Anfávia. Então, eu quero dizer que esses desafios, eles precisam seguir uma ordem. O produtor, ele quer soluções que causem impacto e a gente precisa construir uma casa do alicerce. E precisamos ter profissionais formados com habilidade e capacidade para combinar toda essa tecnologia, o digital, a agricultura de precisão, mas entregar valor para o produtor. Entregar valor na ponta, que é onde realmente, a partir daí, todos vão ter como capturar valor e nós vamos elevar o nível da sociedade aqui no Brasil. Obrigado, Degobi. Ô, Teca, nós temos mais 7 minutos para entregar o painel no horário para a Syngenta e não bagunçar todo. Eu sei que o assunto é emocionante. Dois minutinhos aí para você comentar o desafio que você vê importante para os próximos anos na área da educação. Obrigada. Vamos lá, rapidinho. Eu acho que eu vou pegar o gancho do meu amigo Fernando aqui, que quando eu gostei demais que ele terminou falando a casa, né? Casa do alicerce, né? Que a gente começa tudo fazendo um bom alicerce, fazendo uma boa base. E eu acho, Marcos, meu amigo Marcos, o Fernando e o Alan Gray, que estão aqui com a gente hoje, não dá para a gente falar de educação no Brasil sem a gente falar do momento que a gente está passando no Brasil, que é um grande desnível social, sabe? De falar de 27 milhões, esse é um dado agora de fevereiro de 2021, de pessoas abaixo da linha de pobreza aí no Brasil, são os excluídos no Brasil, né? E como representante do agro, eu quero falar sobre isso, sim, eu tenho falado bastante sobre isso, e como é que eu vejo isso, meu amigo Fábio, gerando empregos. Graças a Deus o agronegócio foi, infelizmente, né, nós conseguimos gerar emprego no ano de pandemia, mas foi o único que gerou. Nós precisamos de mais emprego no Brasil. Falando, Marcos, de educação no Brasil, eu quero falar dessa qualidade de educação, né? Que eu acho que a educação no Brasil não é a pessoa só ter a oportunidade de conteúdo, eu acho que é preparar para a vida. Eu acho que é preparar, a educação é preparar para a realidade, educação é falar em prática, né? Falar dessa praticidade da vida, é ensinar a pensar. Eu gosto muito de falar isso. E nesse período polarizado
a gente está vivendo, muita polarização, nesse ano desafiador, nesses 2 anos que nós estamos passando de muito desafio, eu acho que é falar em desenvolver habilidades das crianças, habilidades dos jovens, socioemocionais, que eu acho que é a coisa mais importante que nós temos que falar aqui. Mais uma palavra, gente, junto com a educação, equilíbrio. E eu vou deixar aí valorizar os professores desse Brasil, uma valorização, uma capacitação cada vez mais que os nossos governantes façam isso para os professores, estimulando essas pessoas para isso. E vou soltar algumas palavras, Marcos, como você fez, assim, que eu gostei demais na sua introdução, estímulo, que eu já falei aqui, estimular isso, experiências coletivas, eu acredito que essas experiências coletivas nos levem a uma educação melhor, diálogo. Não tem uma boa educação sem um bom diálogo, convívio e interação que a gente foi privado agora na época do Covid. Tomara que a gente consiga ter um aprendizado melhor daqui para frente, conseguindo com convívio, interação e diálogo, que nós conseguimos caminhar mais. Marcos, está com você. Eu queria que vocês, nesse momento, que vocês estão começando a pensar no planejamento estratégico de vocês, né, das empresas a partir de 2022, que um projeto estratégico seja a educação. Escreve isso para que vocês possam, dentro da empresa, ter criatividade, coloca um orçamento, insira a educação como um dos projetos estratégicos da sua empresa. Tá? Faça isso, porque quem ganha com isso é o agro, é o Brasil, é a empresa e é você. Nós seremos lembrados pelas oportunidades que criamos às pessoas. Então, está aqui o meu chamado para os empresários. A educação tem que ser um projeto estratégico da sua empresa para 2022. Muito obrigado, Singenta, obrigado a todos. Devolvo lá para o estúdio antes que a gente tome um pito aqui no final. Ô, Fava, nunca vamos dar um pito para você. Excelente painel, Fava, Teca, Alan Gray, Degob, excelente painel. Pessoal, 3 horas e 40 minutos, horário de Brasília, fantástico. Lembrando vocês, clique aqui, aponte seu telefone no QR Code, baixe aí agora o Acessa Agro, tem muita interação, muitos benefícios para vocês, e lembrando que vocês já saem ganhando 2.000 pontos. Bom, queria chamar a Luísa agora para comentar esse painel interessantíssimo, Luísa, de educação. Que mensagem você tirou dessa conversa? Que conversa legal, né? Muito, eu fiquei emocionada de acompanhar aqui as falas dos participantes, porque, na minha opinião, a educação é a base para tudo. Quando você tem educação, você tem conhecimento, você quebra paradigma, você consegue novas oportunidades e a vida vai girando de uma forma que você vai conquistando novos espaços. Eu acho que o grande desafio, aí eu vou falar como agricultor e como Brasil novamente, é porque, segundo os dados do IBGE, nós somos mais de 4 milhões de produtores rurais. 70% deles têm ensino fundamental incompleto. Esse é um dado que chama a atenção para a gente do quanto a gente ainda precisa melhorar no termo de educação, mas se a gente comparar com anos anteriores, a gente está tendo um crescimento, então a gente está melhorando sob o ponto de vista positivo. Mas aí o nosso desafio é muito grande, porque olha para você ver, a gente tem nas fazendas tecnologias, a gente tem desenvolvimento, a gente tem maquinário, a gente tem sustentabilidade, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, e a gente precisa de ter conosco profissionais, colaboradores, trabalhadores, agricultores capacitados para darem conta dessas novas tecnologias e dessas novas tendências que estão chegando. E aí, para mim, para o meu ponto de vista, a gente tem que começar com as crianças na base, retomar isso, contar com a ajuda privada para nos dar suporte, levar escola para a fazenda, levar computadores para a fazenda, porque a gente sabe que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande com relação à conexão, com relação à internet. Passamos uma dificuldade muito grande agora na época de pandemia, vendo que muitos estudantes não tiveram acesso à internet, não conseguiram desenvolver os seus estudos, então temos um grande desafio aí pela frente, e é isso que eu acho, temos que unir, trabalhar juntos para conseguir ultrapassar esses desafios.
Não, sem dúvida, Luísa. E você tocou num ponto interessante, que é a nova geração. A gente tem que cada vez mais preparar a nova geração para dar continuidade nesse legado que a agricultura brasileira avançou nessas últimas décadas, né? Como que você vê a nova geração, o papel da nova geração dentro do agronegócio? Eu acho incrível a gente ver o talento que tem a nova geração para a tecnologia, né? Eu vejo o meu próprio filho, 8 anos, ele já está ali com o celular e consegue mexer em tudo. Então não dá para falar de nova geração e não falar de tecnologia. Então eu acho que eles têm muito a agregar com a gente, trazendo novas oportunidades nesse cenário, né? A gente vê o desenvolvimento de startups, né, no Brasil, com esses jovens nos ajudando aí a encontrar soluções tanto para o agronegócio como para outros setores da nossa economia. Então eu vejo que a gente tem que cuidar com muito carinho dessa nova geração, para que ela também não saia do campo, né? Para que a gente consiga permanecer com essa nova geração, trazendo novas oportunidades para a gente com relação à tecnologia, com conhecimento, com desenvolvimento, porque eles têm um olhar diferente para o futuro, né? A gente percebe que essa nova geração está preocupada com a origem, com a forma com que a gente está trabalhando no campo, que eles têm um olhar diferenciado. E aí eu volto de novo naquela tecla, combater a desinformação é muito importante, principalmente levar informação saudável com relação ao agronegócio brasileiro, que tem sustentado o nosso país e que tem dado tantas oportunidades em inúmeras áreas de negócios. Excelente, Luísa, sempre trazendo uma perspectiva e um olhar diferente, um olhar de uma pessoa que está conectada com o mundo, mas também tem a raiz no agronegócio. Muito obrigado. E você volta com a gente depois, hein? Volto. Bom, e agora eu vou chamar a Aretusa para contar um pouco mais, se o pessoal começou a mandar pergunta para ela. E aí, Aretusa, cadê você? Oi, Savino, será que agora estão me ouvindo bem? Técnico aqui? Não, eu estou te ouvindo bem, até agora está sim. Olha, eu acho que a sua chamada surtiu efeito, viu? Porque tá bombando agora esse chat, o pessoal tá comentando muito e elogiando sobre o painel Educação. E de modo geral, né, eu tive que dar aqui juntar um pouquinho, ver o que o pessoal tá falando. E eu achei bem interessante, porque surgiram muitos comentários de como a indústria, o setor do agro podem contribuir para melhorar a educação e ter a educação como uma ferramenta muito importante para a desinformação e melhora da imagem do agro, né? Eu achei isso bastante interessante também. E claro, não tem como a gente deixar de mencionar as pessoas comentando sobre o ensino à distância e essas ferramentas virtuais para ajudar nessa evolução e nessa forma de desinformação sobre o agro. E dentro desse contexto, nós tivemos aqui duas perguntas, tiveram várias perguntas, mas eu selecionei duas aqui muito interessantes, e a primeira delas é a do Luiz Carlos, e ele pergunta que como a gente acredita que se a gente acredita que o agronegócio deve ser uma matéria básica na grade curricular. Nossa, ó, que pergunta interessantíssima. Gostei. Quando você para pensar... nunca me fizeram essa pergunta. Obrigado pela pergunta, Luiz. E agora, quando você para pensar de que a gente tem... A agricultura, ela é uma das disciplinas, uma força motriz da economia brasileira e mundial. A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de segurança alimentar e trazer, a Luísa comentou anteriormente, né, a coerência, a luz, a transparência no entendimento e na coerência de informação, ó, uma boa ideia para todos os nossos aí participantes da cadeia, as empresas que estão assistindo e a gente também, pensar, um excelente ponto para a gente poder influenciar. O que você acha, Aretusa? Olha, eu super concordo e eu vejo muito isso hoje, né? Eu falo que em casa eu tive uma educação um pouquinho diferente. O meu pai e minha mãe nos ensinaram que a gente não devia deixar a comida no prato só por uma questão de desperdício, mas por uma questão de valorização do trabalho de outras pessoas. Então, essa imagem do produtor rural, ela sempre foi muito bem trabalhada dentro de casa e muito valorizada.
E hoje eu tenho aqui em casa 2 pequenininhos, são meus priminhos, e eu procuro passar isso para eles, né? Essa importância do produtor rural, essa importância de saber da onde que vem o nosso alimento. E eu vejo quando eles vão para a escolinha, eles falam, eles me chamam de Tatinha, eles falam, ai Tatinha, lá na escola eles não sabem como que é um pé de alface. E daí eu falo, mas você tem que contar para os seus amiguinhos. Então a gente vê um pouquinho dessa carência, né, na educação, de ensinar a criança desde a primeira infância o que é o alimento, de onde vem, quais são os agentes envolvidos. Então eu acredito que seja sim uma forma muito eficiente de desmistificar esse universo que ainda é muito envolto em alguns segredos, né, para a maioria das pessoas, né? As pessoas acham que o agro é um bicho de 7 cabeças e, na verdade, não é. É algo que só exige paixão da gente, né? Não, e o interessante ver, né, que a TECA, da Sociedade Brasileira, né, Rural, e também o DEGOB, né, da Copercitrus, comentaram que já estão colocando instituições, programas, investindo em educação para ajudar. Acho que esse daí... E também o Fava Neves fez um chamamento muito importante aí para que todos os empresários e pessoas envolvidas com o agro dedicassem, reservassem dinheiro para a educação para o próximo ano. Acho que essa é a saída, educando a base, preparando e trazendo conhecimento, que a gente vai acelerar o potencial da agricultura brasileira e a nossa vantagem competitiva nesse ambiente internacional. Legal, Aretuza. E aí, que temos mais aí? Temos mais uma aqui, ó, por falar nessa linha aí, né, que veio do professor Marcos Fava, o Rafael Vieira. Ele trouxe a seguinte questão: quais são os desafios da educação para trazer a discussão para a educação básica e profissionalizante para ajudar a base dos jovens sobre o agronegócio no Brasil, que é responsável aí por quase 1/4 do nosso PIB, né? Não, sem dúvida. Uma excelente pergunta. Eu, conversando com muitos especialistas, também com vários líderes de grandes empresas, né? Inclusive o próximo painelista, o Paulo Herman, ele sempre fala que a máquina da John Deere tem muito mais tecnologia do que a gente pode usar. E que o profissional do futuro ele vai ter que saber mais sobre dados, sobre robótica, do que como pilotar o trator por si só. Então, acho que esse é o grande contexto. A disciplina e a educação vão ter que ter um olhar muito mais futurista, né? E os elementos que a gente vai ter que aprender na agricultura, eles vão realmente ser elementos que vão exigir da gente aprender o novo. E aqui é uma combinação, sem dúvida, do governo, mas também do poder privado. Acho que todos nós temos que trabalhar juntos aí nessa jornada. Obrigado, Aretuza. O que mais? Bom, agora chegou aquele momento do nosso quiz, né? Se você aí comeu bronha no primeiro painel, essa é a sua chance de levar um prêmio para casa. Vamos lá? Tá todo mundo preparado? Vou para a primeira pergunta, hein? Vamos lá. Realizar a gestão das culturas com sistemas digitais dá ao produtor maior precisão no uso de insumos. Portanto, letra A, aumenta a margem do produtor. Letra B, prejudica a cultura. Letra C, empobrece o solo. Ou letra D, aumenta o uso de pesticidas. Vai, galera, valeu! Aí, essa eu achei mais fácil do que a do competidor. Ó, Aretuza, enquanto o pessoal pensa, eu vou pedir para você repetir a pergunta, que no final deu uma cortadinha. Repete para a gente, por favor. Lembrando, então, realizar a gestão das culturas com sistemas digitais dá ao produtor maior precisão no uso de insumos. Portanto, aumenta a margem do produtor. Letra B, prejudica a cultura. Letra C, empobrece o solo. Ou letra D, aumenta o uso de pesticidas. Agora ficou claríssimo. Eu já sei, hein? Ó, essa eu também já sei.
Vamos dar aqui uns 30 segundos aqui para a gente, para os nossos, muitas pessoas, inclusive na primeira pergunta, eu já recebi vários WhatsApps aqui durante a apresentação, eu olhei aqui rapidamente, pessoal querendo já competir, e parece que tivemos aqui, de acordo com a produção, muito mais respostas aqui, tá? Bom, vamos lá, a opção... Correta. A, aumenta a margem do produtor. Essa é a opção A. Vamos para uma segunda questão, então? Como é que cortou aqui, Aretusa? Vamos para a nossa segunda pergunta agora. Vamos lá, acelera aí. No nosso chat. Vamos lá. Tá chegando, gente, tá chegando. Se preparem. Lá vai. Em que ano a Valagro ingressou na Syngenta Crop Protection? Letra A, 2019. Letra B, 2020. Letra C, 2021. Valendo, gente! Lembrando que resposta correta leva prêmio para casa. E aí, será que já deu, Sabino? Ó, já tem 440 pessoas que responderam, tá? E vale lembrar que os 20 primeiros que ganham, não é isso, Aretusa? Com certeza, os 20 primeiros que acertarem as respostas levam um prêmio para casa. Legal. Bom, deixa eu ver. Deixa eu responder aqui. A resposta correta foi o ano que a gente anunciou a compra da Valagro, né? Uma empresa líder em bioestimulantes, a italiana, que agora faz parte da Syngenta Crop Protection. Ela foi adquirida no ano de 2020. Então, pessoal, fique ligado, porque no final da nossa programação a gente vai anunciar os vencedores, ok? Aretusa, obrigado. Logo, logo eu te chamo de novo, hein? Daqui a pouco eu volto, Savino. Até mais. Obrigado. Bom, agora vamos saber mais sobre os conteúdos dos estandes do Itaú BBA e da Syngenta Seeds. Conta pra gente, Carlão. Vamos lá, Sabino, para entender por que o agricultor pode contar com o Itaú BBA, faça chuva ou faça sol, a gente trouxe aqui dois craques lá da companhia. Eu estou falando da Tássia D'Amico e do Guilherme Melo. Eles vão explicar o que a gente pode encontrar lá no estande do Itaú BBA. É com vocês, meus amigos! Olá, bem-vindo ao estande do Itaú BBA, um banco completo, com um segmento dedicado a toda a cadeia do agronegócio. Aqui você vai poder saber mais sobre o banco que gera valor para o agro e atende às necessidades de um setor tão específico e tão importante para a economia. São diversos benefícios pensados para atender melhor as especificidades de cada região. E aqui você também pode saber mais sobre o programa Reverte, uma parceria entre o Itaú BBA, a The Nature Conservancy e a Syngenta, para recuperar 1 milhão de hectares de pastagens degradadas. Aproveite os nossos materiais e, se tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato conosco por aqui mesmo. Que show, hein? Tássia, Guilherme, super obrigado pela participação de vocês. E é o seguinte, não deixem de visitar o estande do Itaú BBA, parceiraço aqui do nosso evento. Bom, e vamos direto para outro estande. Agora a conversa é lá no estande da Syngenta Seed. E a gente vai falar agora, sabe com quem? Com a Graciela. Graciela que manda lá no estande. Fala aí, Graciela! Seja muito bem-vindo ao estande de sementes. A Syngenta Seeds tem a missão de apoiar os agricultores no desafio de produzir alimentos, mesmo com todas as adversidades climáticas e o aumento crescente da população mundial.
A semente é o ponto de partida para superarmos esse desafio. Por isso, a Syngenta se especializou em 2019 com estrutura, investimentos e um time dedicado, respirando e vivendo o negócio 24 horas por dia. A nossa jornada está pautada em biotecnologia, genética e tecnologias digitais, tendo sempre o agricultor no centro de nossas decisões. Trabalhamos incansavelmente para sermos reconhecidos como a melhor empresa de sementes da América Latina, através das nossas 3 marcas de sementes de soja e milho, a NK, Nideira e Syngenta no mercado de licenciamento. E hoje eu te convido a saber mais sobre elas, com conteúdos que preparamos especialmente para você. Aproveite! Sensacional, Graciela. Obrigado pela sua participação aqui no nosso evento. Bom, pessoal, todas essas novidades você só fica sabendo mais detalhes se você for lá visitar todos os estandes. Faz isso aí no intervalo do nosso evento. Gente do céu, Savino, que show de bola! Por hora, meu querido, é isso. Agora a bola está com você novamente. Valeu! Grande, Carlão, excelente! Ó, pessoal, lembrando que os estandes estão imperdíveis, fantástico, entre lá, eles vão estar disponíveis por mais algum tempo, vale a pena, tem muito conteúdo interessante, tá? Lembre também do QR Code que está aí na sua tela. O QR Code, você pode baixar o Acessa Agro, ganha 2.000 pontos e a gente vai poder se conectar, tem prêmios incríveis, não só agora, tá? Por um grande período de interação aí que a gente vai ter juntos daqui para frente, se Deus quiser. Pessoal, vamos agora para um breve intervalo. É o tempo de pegar uma água e ir no banheiro rapidinho, tá? Já estamos indo para o último interação, o último painel com os nossos palestrantes. Então eu deixo mais uma vez aqui esse convite. Vai lá nos estandes, caso você esteja ok com a sua aguinha aí do lado. Não deixe de conferir. E o próximo bloco, o nosso painel vai ser inovação. Esse está imperdível. O Paulo Herman vai liderar ele, mas eu conto mais daqui a pouco. Em 5 minutos, a gente se encontra aqui de novo. Vocês vão ser teletransportados para a plenária. Não se atrase, hein? Até mais.